Começa agora mais um Visão Técnica nessa sexta-feira, dia 26 de fevereiro. Hoje eu recebo o analista Rafael Figueiredo, da Clear Corretora. Muito obrigada, Rafael. Olá, boa, tudo bem? Tudo bem. Prazer estar aqui com você. Essa semana a gente viu o mercado, uma segunda-feira muito eufórica, né? A Ibovespa fechou no maior patamar do ano e depois vieram 4 quedas seguidas para desanimar o investidor. Essa sexta-feira até deu uma respirada, o mercado tentando voltar a subir e o Ibovespa voltou a devolver todos os ganhos da manhã e acabou caminhando aí para a queda que a gente está vendo, né? Antes da gente iniciar falando do mercado, deixar um recado para o pessoal também. Rafael estreou domingo com o Rafi no Infomoney, né? Foi. Se você quiser comentar um pouco do seu programa. A gente, agora o domingo com o Rafi está fazendo parte da grade do Infomoney TV, todos os domingos, às 9 horas da noite. E o bacana desse programa é que eu estou tendo a oportunidade de mostrar todo o meu trabalho que eu já fazia sozinho, comigo mesmo, em casa, ou até mesmo aqui na corretora, para mostrar um pouquinho como eu estou me preparando para a semana, quais são os papéis que eu vou recomendar para compra e para venda, e, sobretudo, fazer um estudo do mercado lá fora, para ver quais são os impactos que vão ter aqui com a gente. Então, o Domingo com o Rafi, ele é um estudo bem completo de tudo que se passa na economia, no mercado, no mundo, com base no gráfico, e quais são os reflexos que ele tem aqui com a gente. E aí, no final das contas, a gente faz a famosa pergunta: vamos comprar ou vender nessa semana? Né? Até um pouco que a gente vai falar aqui no Visão Técnica, já tem um pouco da prévia do que vai ser dito no Domingo com o Rafi. Então, queria aproveitar aqui e depois ainda ter mais um pedacinho no domingo. Então, eu queria aproveitar e fazer um convite para todo mundo que está assistindo, às 9 horas da noite, aqui mesmo, na Infomoney TV, o Domingo com o Rafi, está imperdível, para a gente falar bastante sobre o mercado, tanto o Ibovespa como o mercado lá fora. Bom, então vamos agora para a análise de Ibovespa. O mercado começou um movimento de repique no finalzinho ali de janeiro, né? A gente o que vê desde então é um movimento ascendente. Essa semana parecia que ia dar continuidade. Segunda-feira veio muito otimista e depois veio essa queda nos 4 dias seguintes. O que a gente pode esperar agora? É uma virada da Bolsa de novo? Perdeu esse movimento? Olha, o ponto mais importante que a gente tem, assim, a consciência que todo o rally que aconteceu, do teste de fundo, 36 mil pontos, até ali por volta de 43.500, foi todo ele em repique, né? O que é repique? É aquele movimento contra uma tendência macro, tendência majoritária. A tendência de baixa, ela ainda é muito mais forte no mercado do que a tendência de curto prazo. Eu vi muitos comentários de tendência de alta se estabelecendo, o mercado está revertendo tendência, etc. Só que a gente não pôde confirmar isso nem pelo lado técnico, tampouco pelos fundamentos que a gente está cansado de ver nos jornais, de visto tudo, o tal pessimismo do mercado sobre a economia e por aí vai. Pelo lado técnico, a gente não teve volume e não tivemos volatilidade suficiente para sustentar essa alta. Então, por que eu estou falando tudo isso? Para mostrar agora para quem está assistindo a gente, que nós estamos aqui nos primeiros sinais de que a gente está começando a entrar numa área de venda, porque nada cai interminavelmente. Então, o mercado afundou até os 36.600 pontos, recuperou de uma maneira bem legal, que deu oportunidade na compra, inclusive com um setor que a gente pouco esperava que pudesse melhorar, que é o setor de materiais básicos, o setor de commodities. Quem aí não conseguiu ganhar algum dinheiro com o CSN, os Minas, Gerdau, a própria Vale, que subiram bem, mas todas elas contra uma tendência majoritária, que é ainda de baixa. Agora, o mercado entrou numa zona que eu considero uma zona ali candidata a topo. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico e ver o seguinte, olha, ele recuperou e chegou nessa região aqui que eu chamo de zona de resistência, que está compreendida entre esse suporte aqui que vira resistência no 42.500 pontos e no 43.900 pontos. Repara que o mercado foi lá visitar essa região, inclusive naquela segunda-feira, conforme você comentou, que o mercado subiu pra caramba, né? Foi bem forte. Pouco se viu o mercado subindo mais de 4% naquela segunda-feira, e aí depois o mercado começou a enfraquecer. Repara que o saldo de volume ele veio de maneira tão fraca quanto.
e agora ele já está muito próximo do último fundo, caracterizando muito mais a tendência de baixa do que propriamente a tendência de alta. Porque se isso aqui tivesse tendência de alta, essa queda no volume ela teria sido bem micra e não estaria próximo do último fundo. Logo, o mercado está novamente se armando para uma região mais candidata a topo. Quando eu coloco o gráfico semanal, e repara que eu já até, aqui mesmo no Informante, no Morning Call, eu coloquei essas setinhas de propósito para dizer, olha, aqui é uma região candidata a topo, aqui é uma região candidata a topo. Se a gente olhar com mais detalhes agora, nós nos aproximamos dessa linha de tendência de baixa, e agora deixou um candle aqui que a gente chama de doji, né? Que na verdade é um doji do tipo doji lápide, a técnica diz, né? Que ele vem após um movimento altista, né? E esse doji ele pode começar a caracterizar um topo. Então, em resumo, nós temos sinais de topo acontecendo. Esse doji deixado aqui próximo da zona de resistência deixada, que é uma antiga região de forte suporte que foi perdida e agora está sendo testada aqui como resistências, né? Ou seja, o famoso pullback que todo mundo fala, se concretizou, largou um candle de topo, que pode ser de topo, basta a gente semana que vem trabalhar abaixo do 41.270 pontos para que essa configuração de baixa se inicie e aí a gente vai ter uma realização um pouquinho mais forte, dando continuidade a essa tendência de baixa macro, procurando aqui a faixa dos 39.050 e depois, por fim, 37.250. A única maneira de anular esse sentimento de que não quer formar topo aqui é o mercado voltar a subir e vir testar de novo essa máxima da semana, que é o 43.760, procurando aqui o 44.600, onde pode ameaçar o rompimento dessa trendline de baixa. Em resumo, a gente teve de forma bem bonita um repique de mercado para aliviar os indicadores da venda, porque o mercado iniciou o ano de forma bem pesada, aliviou, foi para onde tudo começou, quase que o índice Bovespa zero os ganhos, zero as perdas do ano, e foi lá naquela região que é candidata a topo. Então eu diria que para a próxima semana, nós estamos com uma semana candidata a topo, devendo confirmações ao longo da próxima semana, com a perda da mínima, no caso desta semana, que está analisando o mercado, procurando no mínimo a região de suporte na faixa do 38.900, 38.700. Por quê? Porque se bate nesse ponto aí e volta a subir, aí poderemos ter a tal reversão que todo mundo quer. Porque basta um topo fundo ascendente para a gente caracterizar uma grande reversão. E aí isso vai acontecer com os papéis mais cíclicos, por exemplo, setor financeiro, bancos. Isso vai acontecer com materiais básicos, a Vale, a Usiminas, Gerdau, CSN. Então, aí nós vamos ter a reversão de tendência. Mas, no contrário, a tendência de baixa macro ainda permanece, justamente para a gente ter voltado para uma região tão importante que foi onde tudo começou. Então, eu diria, se para a política o ano começou quando iniciou, depois do Carnaval, eu diria que nós estamos tendo uma segunda chance de começar o ano agora, porque nós voltamos para uma região onde o ano começou, e ali é que a gente vai definir se a tendência de baixa vem para valer ou se nós vamos reverter tendência. Por enquanto, nós estamos numa região bem candidata a topo mesmo. E para ter essa sinalização na semana que vem, seria o Ibovespa trabalhar ali nessa região abaixo do 41 mil, aí sim a gente poderia trabalhar realmente com uma... Exatamente. O número-chave é o 41.250, 41.100 pontos. Eu queria mostrar mais uma coisa aqui no gráfico semanal, que é o seguinte, repara que a gente teve um saldo de volume positivo, mas repara que ele ainda pode fazer um topo mais baixo que esse último topo, que é mais baixo que esse último topo. Então a gente ainda tem configuração descendente do saldo de volume. Então essa recuperação aqui claramente é uma recuperação em repique contra uma tendência de baixa, o que não exige e não mostra ainda uma reversão. Então essa reversão, de fato, ela precisa vir de uma forma mais consistente, com topos e fundos ascendentes, ou seja, de fato... É uma coisa que a gente vai ainda avaliar ao longo do tempo. Mas neste momento, o mais importante é caracterizar sempre o movimento macro. A tendência de baixa ela permanece até que haja sinais claros de reversão, coisa que a gente não viu até agora. Bom, vamos passar também para o gráfico do dólar, vamos dar uma olhada? Vamos. O dólar realmente, esse é
O dólar, eu tenho uma percepção um pouco diferente do índice Bovespa. Eu tenho comentado, inclusive escrevi um artigo aqui na Infomoney, no meu blog da Infomoney, que o dólar ele passa por uma percepção bem diferente do mercado, vivendo alguns movimentos que eu chamo de movimentos assimétricos. Hoje saiu o resultado do PIB dos Estados Unidos, veio bem acima do esperado, e aí novamente tentaram colocar no preço a percepção de que o juro do mercado americano podia subir mais rapidamente do que se espera. E se isso acontecer, o dólar acaba se valorizando. Então houve uma puxada estupenda do dólar, que na sequência depois voltou a cair. Eu diria que o dólar para a próxima semana ainda é de mais consolidação, de mais indefinição. Por quê? Vamos dar uma olhada a como é que está o comportamento dele. Isso é o dólar futuro, né? Eu costumo olhar o dólar spot, que é o à vista, mas o dólar futuro também serve. Nós estamos diante de uma figura de reversão, né? Que é um ombro, uma cabeça e o segundo ombro. Mas para que ela possa se confirmar, eu preciso voltar a trabalhar abaixo desse suporte aqui que eu chamo de linha do pescoço, né, neckline, que é o 870 aqui, para que possa confirmar e aí o dólar venha descer mais a lenha na venda, procurando esse último suporte aqui. Eu diria que ele está claramente consolidado entre essa região de forte suporte aqui, né, entre o 865 e essa resistência aqui, que é por volta do 0,90. Enquanto não romper um desses dois extremos, vai ficar difícil traçar uma sinalização. E eu entendo perfeitamente, Paulo, que o cenário de indefinição do dólar, ele é muito nítido, porque tem diversas frentes de bancos centrais que trazem impacto no dólar, uns para o impacto positivo e outros impacto negativo. À medida que querem desvalorizar o ien, você tem um impacto positivo no dólar. Mas à medida que você tem um estímulo para um Banco Central Europeu ou do próprio Japão, que tem taxa de juros negativa, você tenta trazer uma desvalorização do dólar. Mesma coisa para o cenário político aqui no Brasil, que traz uma desvalorização com aversão ao risco ou valorização quando tem um cenário de mais calmaria. Então, os fundamentos não têm se encontrado direito. Então, eu acho que essa perturbação entre os bancos centrais, esse cenário de indefinição ainda vai permanecer. Então, não me surpreende se ele tiver o mesmo comportamento que teve essa semana, de dólar de indefinição, carregar para a próxima semana. Eu ainda vejo levemente um viés baixista em função dessa figura aí. Enquanto ele permanecer abaixo dos R$4 do dólar, eu vejo um cenário mais, digamos, de um viés baixista em função da figura e da maneira como o mercado está olhando, tecnicamente falando. Mas, se olhar mais para o resto do mundo, que nesse momento está valendo muito a pena olhar, realmente eu estou vendo muita confusão entre a atitude do Banco Central que está fazendo o dólar ficar de lado. Então, eu diria que para o resto do mundo, o mercado é um perfil mais lateral, consolidado, e a gente vai ter que esperar uma definição de fluxo. Talvez depois dessa reunião do G20 que está acontecendo, os bancos centrais se alinham em alguma direção e o dólar ganha um ritmo. Mas nesse momento, no curto prazo, eu vejo, para a próxima semana, eu vejo o dólar mais consolidado. Agora, até uma matéria que a gente soltou no Infomoney recentemente, o dólar batendo nessa região de R$4 seria uma região de venda, porque ele tem ficado nesse patamar, né? R$3,80, R$4. Quando ele bate ali, ele tende a voltar e cair, trabalhando. Inclusive, desculpa te interromper, inclusive no meu artigo que eu escrevi, eu disse que os R$4 e o R$3,95 eram divisores de águas importantes, dizendo o seguinte: enquanto permanecer abaixo desse ponto, o viés ainda é mais vendedor. Então, é exatamente isso. Eu também tenho esse mesmo sentimento. E você comentou também um pouco do cenário macroeconômico, né, que está impactando diretamente esse movimento de indefinição. E também o que a gente tem visto no Ibovespa, querendo ou não, né? Verdade. É muito influenciado pelo fator de petróleo lá fora, né, que tem oscilado bastante por conta da reunião da OPEP, que por sinal vai ter a reunião dia 1º de março e pode também trazer algum movimento, algum impacto, né? E o cenário aqui de dentro também impactando muito fortemente no mercado. É verdade. E aí, quer dizer, uma conclusão boa, a mercê de tudo que você comentou agora, que eu estou comentando, é que não tem jeito. Embora o movimento político ainda esteja se armando, que pode em algum momento trazer impacto no preço, nós estamos sob
total influência no mercado lá fora. Seja via commodities, seja por alguma coisa relacionada a câmbio, no caso o dólar, seja por alguma melhora ou piora de setores importantes do mercado americano que fazem a bolsa subir ou cair. A influência, o PIB americano foi uma surpresa. Exatamente. A influência no mercado brasileiro ainda é toda sobre o mercado lá fora, seja China, Japão, Europa, Estados Unidos, não importa. Mas é toda por lá. Por isso que está sendo fundamental a gente estudar o mercado internacional para ver os reflexos que tem aqui. Porque os nossos problemas domésticos, todos nós sabemos, está tudo muito no preço, né? Que vai ter recessão. Quanto veio o corte da Moody's, não foi surpresa. Não foi surpresa. Todo mundo já sabia. Recessão, PIB negativo, inflação, um governo sem governabilidade. Todos nós, inclusive para surpreender, eu só vejo surpresa para cima, porque para baixo todo mundo já sabe o que é. O caso da Moody's, essa semana foi isso. Então, eu vejo muito para esse lado. Tem realmente, o impacto está vindo para os ventos lá de fora. Bom, vamos dar uma olhada também nos papéis da Petrobras. Desde que caíram do patamar ali dos R$5 e não tem conseguido retornar acima dos 5, né? Ela até tentou um dia, mas fica ali oscilando entre a faixa de R$4 e R$5. Verdade. O que a gente pode esperar do papel? É aquela coisa, né? De acordo com a teoria de Dow, a gente fala isso tão muito claramente, né? A teoria de Dow, ela diz isso pra gente. Uma tendência de baixa, ela sim se estabelece até que haja uma tendência contrária dela. E a tendência de baixa ainda continua e não teve sinais de reversão. Se a gente olhar aqui o gráfico, repara, os topos e fundos descendentes continuam. Ela foi testar o último topo aqui na faixa dos 5,10 e repara que foi sem volume algum. O último fundo deixado aqui foi com esse volume, né? Saldo de volume. Repara que o papel subiu um pouquinho para esse último topo, mas o saldo de volume continua lá embaixo, muito próximo desse último fundo. Ou seja, não há força na compra, não há viés comprador, sequer vontade técnica para dizer que isso aqui é mais para cima. Claro que o mercado pode contrariar qualquer coisa que a gente vê no preço e tudo que a gente viu no passado. Pode romper essa resistência e o mercado ganhar um fôlego danado na compra. Entretanto, a tendência de baixa aqui ainda é muito mais forte. Então, eu diria que a perda aqui dos 4,95 pode dar os seus primeiros sinais de venda em relação ao risco e retorno adequada para buscar esses últimos fundos aqui, principalmente o 4,13, que seria o ponto ali para aumentar ainda mais o viés vendedor. E, obviamente, a proteção disso aí é com o mercado acima dos 5,28, onde vai servir um bom stop, porque se for rompido também, o repique continua. E o papel tem se movimentado com alguns estouros, assim, né? O gráfico é todo cheio de gaps, né? Pequenos gaps que a gente vê ali. Verdade. Às vezes na segunda-feira o papel subiu 12%, mas se você olhar no gráfico, deixa os candles que ele tem deixado são bem pequenos, né? Isso. Vem em movimento de gaps. Foi bom você ter me falado isso, porque vou aproveitar e já também fazer uma outra propagandinha aqui, que segunda-feira vai sair uma matéria minha no jornal O Globo. E nessa matéria eu fiz uma comparação da Petrobras com as oscilações da Petrobras com a oscilação do petróleo. E você falou muito bem que as oscilações têm sido muito pequenininhas. Embora as oscilações durante o dia tenham sido menores, o corpo real tenha sido pequeno, a sensibilidade do movimento Petrobras junto ao petróleo foi muito maior. A Petrobras hoje, cerca de 52%, isso é o que vai sair na matéria, né, que eu já estou dando aqui uma informaçãozinha de primeira mão, 52% da oscilação do preço do petróleo traz impacto direto na oscilação da Petrobras. Eu fiz uma regressãozinha e esse movimento, no mesmo período do ano passado, era 0,3, ou seja... Ano passado estava muito impactado pela política, Exato. né? Estava completamente... Não tinha novo plano de negócio, Exatamente. Tinha graça lá ainda, tinha acabado de estourar a Lava Jato, então tinha uma série de questões que faziam com que a Petrobras se distanciasse do mercado e do mercado internacional, do mercado brasileiro e do mercado internacional. Agora, a reportagem mostra que ela voltou a se aproximar do mercado internacional. Mesmo assim, ela ainda continua sendo muito ruim do ponto de vista da compra e da venda. Bom, vamos passar só para o último papel de Vale? Vamos. E aí depois a gente vai para o outro bloco com as Beleza. ações. Vale, olha, já deu sinais de topo claro aqui, né? Isso aqui, para mim, em termos técnicos, é um sinal de topo muito evidente depois desse rally.
Quem gosta de Fibo, né, gosta de Fibonacci, traz um Fibonacci daqui até aqui embaixo, vê que ele já bateu na retração de 61,8, deixou topo na retração de 61,8, então nós temos evidências de topo aqui e continuidade da tendência macro de baixa. Eu vejo dois alvos, né? O primeiro alvo está aqui, a antiga região de resistência que vai virar suporte, nesse ponto aqui, ele está por volta de 7,50 e depois o próximo alvo aqui em 6,55. Tudo leva a crer que essa tendência de baixa continua e para refutar ou para contrariar essa minha observação, tem que voltar a trabalhar no mínimo acima do 8,98, que é onde fecha o gap ainda aberto aqui e abre espaço para um pouco mais de repique procurando esse último topo. A princípio, eu acho que a tendência de baixa permanece para o papel para a próxima semana, assim como o Petro. Bom, Rafael, vamos fazer uma pausa e daqui a pouco a gente volta? Vamos. Daqui a pouco a gente volta com as ações que vocês pediram no Facebook.